Queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos mais do Senhor, para continuarmos aprendendo da Sua palavra, para continuarmos entendendo qual é o propósito, qual é o chamado que o Senhor tem colocado para as nossas vidas. Então eu gostaria de fazer uma oração com você, para que o Senhor possa vir nos ajudarmos, trazendo a revelação da Sua palavra, para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na sua vida, para que você possa compreender o porquê da sua existência, para que você possa compreender as coisas eternas. Eu vou dar continuidade à mensagem que nós já havíamos falado anteriormente. Eu vou me deter ainda em Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. É um texto muito rico e eu creio que o Senhor quer falar algo conosco. Então vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, para aprendermos de Ti. Espírito Santo de Deus, eu quero, neste momento, pedir que o Senhor venha, Pai, trazendo a revelação da Tua palavra, aonde a Tua palavra for, Senhor, que encontre corações, Pai, abertos, como terra fértil. Que a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, mas ela vai, Senhor, produzir, Pai, o efeito para o qual ela foi liberada. Pai, eu quero liberar sobre a vida dos meus irmãos que estão nos assistindo agora. Que o Teu Espírito Santo de Deus venha abençoando, despertando, confrontando, libertando, salvando, curando. Que eles possam, Senhor, ter um posicionamento de fé, se levantando em Deus, agindo, reagindo ao mundo espiritual, reagindo ao Teu Espírito, entendendo a eternidade e compreendendo a carreira que lhe foi proposta para que eles possam prosseguir. Espírito Santo de Deus, ajuda o Teu povo. Tem tantas pessoas, Senhor, que têm abandonado a fé, tem tantas pessoas que estão fracas, tantas pessoas que têm morrido. Mas que através desta palavra hoje, Pai, eles venham, Senhor, ser fortalecidos, eles venham, Senhor, ser revigorados, ser ressuscitados espiritualmente e tomem uma posição e continuem correndo a carreira que lhe foi proposta. Esta é a minha oração, em o nome de Jesus. Perdão. Então, queridos, que nem eu havia falado, anteriormente eu já fiz 2 ministrações. Talvez você já está me acompanhando ao longo de todas elas. Talvez você esteja assistindo essa que é a terceira. Eu gostaria de encorajar você, que porventura você ainda não assistiu às outras, que você assista, para que você entenda toda a sequência. Eu vou continuar aqui de algo que eu havia parado, a respeito do posicionamento, a respeito da intenção do coração, a respeito do pensamento entre 2 pensamentos, entre o pensamento humano e o pensamento eterno, o pensamento espiritual. Aonde nós vemos aqui no texto pessoas que até tinham uma boa intenção, que até queriam, na verdade, eles queriam seguir a Cristo, mas a intenção era outra. Era glamour, reconhecimento, status,
conforto. E o Evangelho não é nada disso. O Evangelho simplesmente é a cruz. Pegar a cruz e seguir. E a cruz é o quê? É morte. É todo dia o meu eu morrendo. É a renúncia do meu eu. É o meu eu ficando de lado. Eu não domino mais, mas quem domina é Jesus. Quem governa a minha vida é Jesus. Não sou mais eu. Eu não sou o Senhor da minha vida. Eu não sou o Senhor de mim mesmo. E quando eu entrego, quando eu tenho essa consciência, algo sobrenatural de Deus acontece na minha vida. Por quê? Porque eu consigo entender as coisas eternas, as coisas espirituais. E nada irá fazer com que eu pare a carreira que me foi proposta. Foi por isso que o apóstolo Paulo fala que nos foi posto uma carreira e que nós devemos seguir esta carreira. Para que no final nós possamos ser coroados, receber a coroa lá no céu. Glória a Deus. O seu coração tem que se alegrar quando você pensa nas coisas eternas, quando você pensa nas coisas celestiais. O seu coração tem que se alegrar quando você entende verdadeiramente o seu chamado e você se posiciona. Diz, não importa mais a minha vida, não importa mais os meus sonhos, não importa mais os meus desejos. O que importa é que Cristo seja conhecido através de mim. E aí a sua vida passa a ser uma pregação. A sua vida passa a exalar a Cristo e as pessoas conseguem ver na sua vida a transformação. E as pessoas querem seguir a Cristo, entregar a sua vida a Jesus por causa do seu testemunho, por causa da sua vida. E aqui que eu havia falado, Lucas capítulo 9, versículo 57 ao 62. Eu vou ler novamente esses versículos acerca das pessoas que estão divididas. Eu havia dado um texto para esta ministração. O dividido não pode servir a Cristo. Não pode seguir a Jesus. Por quê? Porque ele mesmo é impedido de seguir. Então nós vemos aqui nesse texto, nós vamos ler pessoas que foram impedidas de seguir a Cristo. Foi Cristo que impediu eles? Não. Foi o próprio pensamento, foi a própria intenção do coração deles que os impediu de seguir a Cristo. E nos nossos dias não é diferente. Muitas pessoas com pensamentos seus que são impedidos de seguir a Cristo porque não querem abrir mão do seu eu, não querem morrer, não querem carregar a cruz. Vamos ler? Eu vou ler aqui para nós darmos continuidade. O versículo 61. Disse também outro homem: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nesse terceiro aqui, nós meditamos nos outros. Nesse terceiro aqui, Jesus foi um pouco mais profundo. Ele foi mais digamos assim, mais minucioso. Ele tocou mais ainda. Tipo assim,
o que ele tentou dar a justificativa, ele queria seguir a Jesus. Ele tinha uma intenção boa. A intenção do coração dele chegou todo na pampa. Eu vou te seguir, Jesus. Eu vou te seguir, eu vou... É igual aquele ditado, eu estou fechado com o Senhor. Só que ele dá uma justificativa. Que ele tem amigos, ele tem parentes, ele tem um ciclo de amizades, um ciclo de relacionamento, que ele primeiramente tinha colocado eles no lugar do Senhor. Nitidamente, nós vemos no texto. Por que Jesus foi direto no coração dele e sondando isso? Porque o Senhor não estava ocupando o primeiro lugar. O que estava ocupando o primeiro lugar deste homem era o ciclo de amizade dele, a parentela dele, os seus relacionamentos. E nos nossos dias não é diferente. Quantas pessoas têm tocado a caminhada com o Senhor por causa de relacionamentos? Quantas pessoas têm trocado a Deus por causa de relacionamentos? Relacionamentos a qual o Senhor não está. Amizades a qual o Senhor não faz parte. Roda de amigos a qual o Senhor não senta. É por isso que Jesus confronta. É por isso que há uma necessidade de deixar tudo isso para trás e seguir a Cristo e colocar Cristo em primeiro lugar. Quer morar nos céus? Renuncie tudo isso. Renuncie a si mesmo. Coloque Cristo no centro. Coloque Cristo em primeiro lugar na sua vida. Porque aqui nós vemos que todos esses impedimentos e todas essas pessoas aqui estavam em primeiro lugar, vinham em primeiro lugar no coração dele do que a vontade de Deus. E hoje, muitas pessoas, as suas coisas, os seus pensamentos, suas posses, estão vindo em primeiro lugar do que a vontade de Deus para as suas vidas. E eles não conseguem entender, não conseguem ver isso. Então, por isso que você seja desperto hoje, em nome do Senhor Jesus. O seu ciclo de amizade não pode te impedir de você seguir a Cristo, de você tomar a sua cruz e andar. A sua família não pode impedir você de prosseguir. Seus amigos, seus relacionamentos não podem impedir de você continuar a carreira que lhe foi proposta. Eu acho que você, talvez que esteja me assistindo, conhece esse corinho, é um pouco antigo. Eu particularmente não sei, eu canto, mas não sou entoado. Há uma diferença entre louvar e uma diferença entre cantar. Mas você conhece aquele corinho que diz: se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Você conhece? Eu acho que tem alguns que estão me assistindo aqui, que são uns poucos das antigas. Esse é um corinho que nós cantávamos. Então o que eu quero dizer? Se teu pai não vai, não impeça a mim. Tua mãe não vai, não impeça a mim. Se teu marido não vai, não impeça a mim. Se tua mulher não vai, não impeça a mim. Se teu irmão não vai, não impeça a mim.
Se o teu amigo, que se diz amigo, não vai, não impeça a mim. Por quê? Porque caminhando eu vou para Canaã, Canaã celestial, e os meus olhos estão focados na eternidade. Agora, o convite você pode fazer para eles, e você convida. Venha comigo para a eternidade, traz eles para a eternidade, e não você parar a carreira. E não você desistir do Evangelho. Eu tenho que descobrir, queridos, você tem que descobrir, nós temos que descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida, na nossa geração. Porque tem pessoas que ainda no nosso meio, infelizmente, vêm à igreja e ainda se sentem derrotados, ainda se sentem abandonados, tristes, mal amados por Deus. Por quê? Porque estão com o pensamento em coisas, porque Deus não me ama, eu também sou filho de Deus. Irmão fulano é mais abençoado que eu também sou filho de Deus. O carro de fulano é melhor que o meu. Fulano tem casa, tem fazenda, eu não tenho. E aí começa a se sentir triste, a se sentir mal amado, a se sentir menosprezado. Por quê? Porque o pensamento deles estão em coisas e não estão em Deus. O nosso pensamento tem que estar nas coisas celestiais, o nosso pensamento tem que estar na eternidade. Não é pecado o irmão, ou você, ou eu, ter as coisas. Não é pecado, mas o meu coração e o seu coração não pode estar em coisas. Não pode estar em coisas da terra, tem que estar na eternidade, pensamento dos céus. Porque não é pecado você ter as coisas, não é pecado, mas o seu coração não pode estar nela. Irmãos, tire os seus olhos da terra, tire os seus olhos de coisas e comece a fazer a obra de Deus. Eu venho aqui em nome do Senhor Jesus trazer uma palavra de despertar. Desperte para a eternidade, ainda dá tempo. Te posiciona em fé, te levanta, começa a fazer a obra do Senhor, porque é para a eternidade. Começa a falar para os que estão à tua volta sobre a eternidade. Começa a falar para eles. Escuta, você já parou? Já fiz essa pergunta para várias pessoas. Você já parou para pensar aonde você vai passar a sua eternidade? Vamos começar a falar de coisas que realmente importam, de coisas realmente que nos interessam, de coisas realmente que valem a pena, de coisas eternas. Você pode parar para pensar, você faz uma pergunta para a pessoa. Você já parou para pensar onde você vai passar a sua eternidade? Você pode até perder amigos, mas que se vá. Porque o que interessa para mim é a eternidade. Sabe por quê? Se o teu amigo está indo para o inferno, você vai? Eu não, ele que vá. O meu, se ele não quer seguir a Cristo, eu continuo seguindo. Eu continuo percorrendo a carreira a qual o Senhor me colocou. Por quê? Porque o meu destino é a Canaã celestial. Para pensar nisso. Qual é o teu destino? Se a pessoa que está à sua volta não quer, que ele não te impeça. Que ele fique sozinho, porque você está indo para o céu e você tem essa consciência, o meu destino é os céus. Eu estou indo para a eternidade, para os céus, juntamente com os anjos, louvar ao Senhor.
Você está chamando essa pessoa para ir com você para os céus, para uma eternidade na glória, e ele não quer, que fique. Vai ser até duro eu falar, mas que vá para o inferno. Por quê? Porque não existe uma terceira via. O evangelho é isso, é renúncia, é morte. Não tem outra via, é céu ou inferno, ponto. Não tem como eu maquiar. Igual eu tinha falado na ministração passada. Não tem como adequar o evangelho. Não tem como maquiar o evangelho. O evangelho é isso. É renúncia, é morte. Isso é conversão. Isso é entregar a vida para o Senhor. É Ele assumir o domínio e você querer uma eternidade, ao ponto da sua vida não ser mais preciosa para você. Foi assim que aconteceu com grandes homens na palavra de Deus. Nós lemos. O apóstolo Paulo foi um deles, que não teve a vida dele por preciosa. Sabe por quê, queridos? Porque de eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. O povo que está com o coração na eternidade não está preocupado com coisas desse mundo. Não está pensando se eu vou ter, se eu não vou ter, se eu vou andar de carro zero, se eu não vou andar, se eu vou ter fazenda, se eu não vou ter. Não, porque o coração dele está onde? Está na eternidade, está nas coisas celestiais. É um povo que está preocupado com a eternidade. Não está preocupado se casou ainda ou não, se conseguiu ou não, se comprou a casa, se comprou a fazenda, se comprou a mansão, que nada. As mansões que estão preparadas no céu são mansões celestiais. Coloque o teu coração na eternidade, em algo que verdadeiramente importa. Aonde você vai passar a eternidade? Num lago de fogo e enxofre ou nos céus? Mas parece que hoje virou até uma utopia falar de mansões celestiais, das coisas celestiais. Nós temos que falar das coisas celestiais, nós temos que falar das coisas que estão nos céus, porque lá é o nosso destino. A eternidade nos aguarda, queridos. O tempo aqui passa tão rápido. E aí tem pessoas que estão focadas nas coisas. Elias viveu numa geração onde ele não tinha coisas, ele não tinha carros. Mas Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Já parou para pensar nisso? Eliseu clama, né? Eliseu ainda fala: carro de fogo de seus cavaleiros. Meu pai, clamou Eliseu. Queridos, nós temos que colocar verdadeiramente o nosso coração nas coisas celestiais, colocando Cristo em primeiro lugar, nas coisas verdadeiramente que interessam, que importa. Nós precisamos entender o plano de Deus para a nossa vida, porque não é as coisas desse mundo que podem nos segurar. Não é dinheiro, relacionamento, prazeres, amigos, família. Tudo isso não pode tomar o primeiro lugar na nossa vida. Tudo isso não pode tomar o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Eu não sei se você, ao longo dessas ministrações, se você prestou atenção, porque tem uma palavra que me chamou bastante atenção, que ele sempre falava, que era uma justificativa. Deixa-me primeiro. Já parou para pensar? Deixa-me primeiro. Tudo que está em primeiro lugar está ocupando o lugar de Deus. Eu vou repetir.
Tudo que está em primeiro lugar está ocupando está ocupando o lugar de Deus. E aí Jesus fala, deixa primeiro. Lembra? Nós vemos no texto? Deixa primeiro. Jesus diz não. Jesus diz, você tem que fazer, que vim até mim e fazer como eu estou mandando e não do seu jeito. E sabe o que me deixa mais triste? É que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Muitos foram chamados e alguns só que cumpriram o seu ministério, o seu destino como trabalhadores na seara de Deus. Jesus fala a respeito disso em Mateus 9,37. Rogo ao Pai que envie mais ceifeiros. Rogo ao Pai, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Porque tem algumas pessoas que começam até a trabalhar para Deus, mas elas se deparam que não vai haver conforto, que não vai haver riqueza, que não vai haver reconhecimento. Eles desistem, eles param. Quando Jesus fala, né? Logo no início, as raposas têm covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isto é o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Você pode começar agora a mudar a sua história. Você pode começar hoje a mudar tudo, colocando Jesus Cristo como o primeiro lugar na sua vida. Eu não estou aqui falando para você parar de trabalhar, para você parar de viver. Não é nada disso. Mas eu estou falando para você colocar o Senhor em primeiro lugar. Só estou dizendo que as coisas não podem ocupar o primeiro lugar que é do Senhor na sua vida. Até mesmo, queridos, vamos falar uma coisa aqui até um pouco meio... Talvez você possa até se chocar. Mas até mesmo a sua necessidade não pode ocupar o primeiro lugar da sua vida. Porque o primeiro lugar da sua vida é dele. Porque quando o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4:13, eu acho que todo o cristão conhece isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acho que todo mundo conhece. E é usado muito esse versículo. Mas se esquece dos anteriores, né? Porque quando ele fala no 11 e no 12, servindo a Cristo eu já passei fome, eu já tive em abundância para dar aos outros, eu já tive conforto. Mas eu sei me manter em Deus, tanto tendo como não tendo. Por isso que ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele entendeu e ele descobriu, os olhos dele estavam na eternidade. Por isso que ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele entendeu a eternidade. E é por isso que eu estou falando nessa série de 3 ministrações, para que você possa entender o primeiro lugar do Senhor, a eternidade, o propósito, o chamado, o que fazer, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que renunciar o meu eu. O meu eu não vem em primeiro lugar, a minha vontade não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. É por isso que eu estou falando, eu estou chamando a sua atenção para que você entenda. É por isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele entendeu a eternidade. Ele teve uma revelação. Então você precisa começar agora.
Comece a ecoar a eternidade aí dentro de você, a você pensar nas coisas celestiais, a você pensar nas coisas de Deus, a entender a eternidade. Você carrega uma mensagem, deixe essa mensagem sair. Deixa a raiz de amargura, deixa a tristeza. Não pregue isso, pregue o reino de Deus, foi para isso que você foi chamado. Não fique falando das suas mazelas, mas fale do reino de Deus, fale das coisas verdadeiramente que importam, da eternidade. Porque a sua vitória, queridos, não é o que você tem aqui. A sua vitória é o que você proclama na terra e no inferno e nos céus. Quando você proclama nos céus, é manifesto na terra. O inferno sabe. Aonde a sua mensagem chegar, ela tem que causar impacto de eternidade. Tem algumas pessoas que podem pensar, aonde eu quero ser muito usado por Deus, por onde eu começo? Primeiro, você começa buscando a Deus. Você começa buscando ao Senhor. Não culpe os outros pela sua falta de posicionamento em Deus, por falta do seu posicionamento de fé. Em segundo lugar, seja firme. Firma o teu pé numa igreja, firma o teu pé, seja submisso e paciente. Porque quando os meus olhos estão na eternidade, queridos, eu sou paciente. Paciência é a minha marca, porque em Apocalipse fala, nós lemos no começo da primeira ministração, Apocalipse 12, que quem está impaciente, quem está com os dias contados é Satanás, porque ele sabe, ele está preocupado com a eternidade, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Seja paciente até que isso ecoe dentro de você, com clareza, para que você entenda essa mensagem, que ela possa ecoar dentro de você, para que a sua vida seja esta mensagem, para que a sua pregação seja uma pregação de poder, de autoridade, seja submisso à visão que Deus deu à liderança da igreja, seja submisso. Tem tantas pessoas que têm dificuldades de submissão. Por quê? Porque não tem visão de eternidade. Porque se você não for submisso, você não vai frutificar. Seja obediente a Deus. Se você descobrir o que Deus quer de você, faça. E por último, eu quero encerrar aqui. Abandone tudo aquilo que está te impedindo de seguir a Cristo. Abandone tudo. Quando é que eu vou saber que algo se tornou na minha vida um impedimento? Quando aquilo que eu faço precisa ser justificado, precisa da minha justificação para eu parar de fazer. É dessa forma que eu entendo, é dessa forma que eu compreendo. E é por isso que eu quero trazer para você, eu trouxe essa série de ministrações para que você possa entender, para que esse grito continue, esse grito ecoe na sua alma, no seu espírito. Eternidade é o que importa, eternidade é o que importa. Cristo em primeiro lugar, que eu morra, que eu pegue a minha cruz, que eu morra a cada dia, que eu seja submisso à minha liderança, que eu seja submisso à vontade de Deus, que eu entenda qual é o propósito de Deus para a minha vida, que eu viva o propósito de Deus, que eu pregue o Evangelho como ele é, da forma que ele é. Não podemos maquiar o Evangelho. Que a igreja venha se posicionar, que a igreja não se molde ao mundo, que a igreja
marque a sua geração através de um posicionamento, que seja uma geração transformada, mudada, que não seja uma geração que está vivendo uma deficiência de dons espirituais, de milagres, mas que seja uma geração firme, que eu e você possamos pregar a palavra e o Evangelho como ela é, colocando Cristo no centro das nossas vidas. Que Deus abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração para nós encerrarmos. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade que nós tivemos de pregar a Tua palavra. Senhor, que esta palavra venha, Pai, surtir efeito no coração daqueles que ouviram, que elas venham produzir fruto e que o Senhor tome o primeiro lugar na vida deles. É assim que eu te oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.